Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Como de praxe, vamos agradecer ao Papai da Vida pela oportunidade, agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por nos manter com saúde, unidos com as nossos familiares, os nossos corações queridos, e nos incentivando através da mediunidade, da nossa mediunidade, da mediunidade dos irmãos que nos cercam, a procurarmos sermos úteis uns aos outros, principalmente nesse momento em que estamos passando por tanta tribulação em nossa escola querida. Então, dando sequência ao nosso bate-papo, nós falamos que temos que terminar esse ano o tópico mediunidade, assim, bem por cima, porque mediunidade tem muita coisa para se estudar, não só uns dias, mas uma encarnação toda, e ainda não aprendemos todo o necessário. Ficou do ano passado alguns tópicos que nós temos que repassar só para a gente encerrar esse pequenino bate-papo, né? E darmos sequência ao nosso estudo de 2022. Então, na sequência, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fascinação na mediunidade. Né? Depois nós vamos entrar novamente no tópico obsessão, rapidinho para a gente entender. Mas o tema de hoje é fascinação. Aonde nós achamos como se diz, a matéria-prima? Nós achamos no livro Libertação, de André Luiz, do nosso querido Chico. Tem um pedaço desse livro, uma passagem, diz o seguinte: o inteligente obsessor abraçou a senhora parcialmente desligada do corpo físico e prosseguiu: Dona Isaura, acredite que somos seus reais amigos. E é um perigo entregar-se às práticas mediúnicas do qual a senhora vem fazendo, né? Em companhia de gente dessa espécie. Olha só. O obsessor inteligentíssimo conversou com a dona Isaura, nosso personagem aqui, ela fora do corpo físico, ou seja, estava dormindo, consequentemente, fora do corpo físico. E sorrateiramente foi colocando na cabeça dela que aquele negócio dela trabalhar mediunicamente junto com aquele grupo ali, sabe, era muito perigoso. Né? A médium em questão, nos diz André Luiz, sofreu sugestão hipnótica durante o sono do espírito. O obsessor que pretendia afastá-la do grupo mediúnico. Aqui, de certa forma, se ele conseguisse o intento, né, atingiria toda a equipe. Então, eles trabalham, a inteligência e a perspicácia é tanta que eles vão naquelas pessoas com mais facilidade de assimilar essas fascinações e colocar em prática. E, por vezes, eles conseguem destruir um grupo todinho. Nesse caso aqui, nós estamos vendo que ele pegou a dona Isaura, fora do corpo físico, e começou, né, a colocar na mente dela que aquele lado não estava correto, era perigoso, principalmente com aquele grupo mediúnico, que ali tinha pessoas disso, pessoas daquilo, então já acendeu no campo mental dela uma certa desconfiança. Continua André Luiz. A fascinação é um processo obsessivo grave em que o enfermo não percebe a influência negativa, pois a hipnose gera uma ilusão sobre o seu real estado. Vamos imaginar a dona Isaura, a nossa personagem aqui, a hora que ela acordou de manhã, com aquela coisa na cabeça. Fala, poxa, eu tive um sonho, eu tive um pesadelo, mas não, foi um espírito que me falou, eu tenho que me cuidar. Possivelmente, pessoas já, nós vamos ver mais para frente, que nem todos nós também nós não escapamos dessa fascinação, provavelmente, né, ela já deve ter pensado assim, olha, foi algum guia espiritual, algum mentor que veio me alertar dos perigos. Então eu preciso me
cuidar mais, prestar mais atenção. Então, a partir daquele momento, consequentemente, ela vai começar a ver nos irmãos que trabalham na corrente mediúnica, não um companheiro, mas um adversário, um perigo, porque ela foi alertada. Entendemos agora o perigo disso aí? Vamos continuar? A fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Né? Ora, a partir do momento em que nós estamos nesse processo, as nossas comunicações vão sempre ocorrer sob o controle daquele espírito hipnotizador. Porque ele conseguiu acessar nosso campo mental e está conseguindo semear ali aquilo que ele quer. Né? Porque o médium fascinado, ele não acredita que ele está sendo enganado. Pelo contrário, ele se julga portador de ideias fantásticas, de comunicações fantásticas que vai salvar o grupo ou levar um trabalho mais proveitoso para aquele grupo mediúnico. Olha o perigo do exercício da mediunidade sem estudo. Né? Vamos continuar? Os espíritos fascinadores são astutos e dominam a técnica da sugestão hipnótica, levando o obsedado a um condicionamento mental. Gente, quantas vezes nós já vimos em programa de televisão pessoas sendo hipnotizadas ao vivo? A técnica da hipnose, de repente a pessoa começa a imitar macaco, imitar galinha, fala, mas como que pode, né? E a gente dá a risada com isso. Ou seja, é possível. E como é possível, né? Hoje se usa a hipnose até para extrair dente no lugar da anestesia. Não sei se vocês sabem disso. Então, é uma técnica que os humanos já dominam, agora calculam os espíritos. Né? E o médium, nesse caso, que está condicionado a pensar e agir de acordo com as sugestões hipnóticas que ele recebe, ele é um perigo para o grupo todo. Então, o dirigente do trabalho, o dirigente da casa, tem que ter um cuidado muito grande, um carinho muito grande com esse irmão, para levar como se diz, a um raciocínio mais lógico sobre aquilo que vem acontecendo, sobre aquelas comunicações que, entre aspas, ele está recebendo, uma conversa fraterna. Não chamar atenção na frente dos outros, não, conversar, chamar um canto. Olha, meu irmão, vamos analisar isso aí junto, coisa e tal. Aquele jeito que todo bom dirigente, o dirigente que tem um pouco de conhecimento evangélico doutrinário, ele é capaz de fazer. Após acordar, sem se lembrar do contato com o perseguidor, reproduz automaticamente a ordem recebida. Por quê? Porque está no campo mental dele. Ali ele acordou sozinho no quarto. De repente, poxa, vem aqui, olha, eu tive um sonho, ou foi um desdobramento, porque médio adora desdobrar, né? Você já percebeu? Médio adora desdobrar, e até em trabalho de desdobra, ele sempre dorme, ronca, e depois fala que ele estava em desdobramento. Então, talvez estava em desdobramento, ou visitando uma colônia, olha só, o que pode vir na cabeça do fascinado, né? E ele fica com aquilo na cabeça. Para ele levar dali para o trabalho mediúnico é um pulo. Vamos continuar? O obsessor não necessita estar obrigatoriamente ao lado da vítima, já que implantou pensamentos que serão paulatinamente reproduzidos. Olha outro perigo. André Luiz já nos falaram, tem algumas obras dele que ele nos fala dos plugs mentais. Ou seja, não é necessário o obsessor estar junto com o médium, com a pessoa, dentro do ambiente do centro espírita. Ele fica longe, fica lá fora, fica a quilômetros de distância, mas ele está plugado com o campo mental daquela pessoa. E de lá ele fica, como se diz, adubando aqueles pensamentos implantados em noites e noites anteriores, em momentos da fascinação, dessa hipnose. Né? E olha o perigo maior, continuando. O obsediado
ou seja, o médium obsidiado, continua respondendo por seus atos. Por quê? Porque aderiu espontaneamente ao que lhe foi sugestionado, que é a passividade e sugestão. Ou seja, nós é que aceitamos de bom grado a sugestão e a colocamos em prática. A culpa é só nossa? Então, o obsessor tem a parte dele, né? Mas quem está sendo prejudicado somos nós, é o nosso grupo mediúnico. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito carinho para tratar com esse assunto. Em todo processo obsessivo, é preciso que o paciente ofereça condições à instalação da enfermidade, ou seja, a brecha ou abertura psíquica. Isso Kardec nos fala lá no começo, na obsessão simples, né? E nós vamos ver isso com mais propriedade mais para frente. Então, se existe o obsessor, é porque nós damos essa abertura, ou muitas vezes até nos comprazemos com a companhia e com as sugestões que nos são dadas. Ora, nós estamos no mundo de prova e expiação. Se nós estamos aqui, nós somos espíritos que já falhamos no passado. Com certeza tivemos grandes quedas no passado. E eles vão justamente nos ativar em nós aquilo que nos derrubou lá atrás, porque está ainda fresquinho. Nós ainda temos dificuldade de lidar com aquilo. Vamos continuar só para a gente entender melhor? No caso da fascinação, essa abertura se dará por, preste atenção, olha só a enxurrada de coisas que vem aqui. Ó. No caso da fascinação, essa abertura que o ser encarnado dá aos obsessores, aqui nós estamos falando de obsessão de desencarnado ou fascinação de desencarnado para encarnado. Existem outros tipos, mas nós estamos falando dessa aqui por enquanto, tá? Então, essa abertura se dá por onde? Pela vaidade, pela autopiedade, pela culpa, pelo medo, pelo orgulho, pela ambição, pelo desejo sexual incontrolável, pelos vícios e pelos sentimentos de inferioridade. Agora eu vou fazer uma pergunta para mim e para todos os que estão estudando junto conosco. Quem de nós, encarnados, não temos nenhum desses atributos que o André Luiz colocou aqui? Vaidade, autopiedade, culpa, medo, orgulho, ambição, desejo sexual incontrolável, vícios e sentimentos inferiores. Aquele que tiver despojado de tudo isso aí está no planeta errado. Pode reclamar com Jesus, porque todos nós, meus irmãos, temos algum desses sentimentos em nosso íntimo. E esses espíritos que trabalham na área da fascinação, eles sabem disso. E eles sabem aonde mexer. Tem médiuns que têm uma dificuldade muito grande de lidar com o seu orgulho, por exemplo. Aí eles vão aonde? Vão aguçar lá no orgulho do médium. Outros têm uma dificuldade grande de lidar com a sua sexualidade. Aí eles vão lá e facilitam também. Né? Então, todos nós estamos sujeitos, sim, a passar por isso, a sofrer essa fascinação. Agora, tem ferramenta para que a gente possa se desvencilhar disso? Tem, nós vamos ver isso, como tem. Né? Ora, tem médium que se compraz com elogio, com bajulação, com relação à sua mediunidade. Esses são os grandes alvos dos espíritos fascinadores. Meus irmãos queridos, no movimento espírita nós conhecemos muitas casas que têm médium principal. Ou seja, o mentor da casa só se comunica por aquele médium. Olha o perigo! Olha o perigo desse grupo todo entrar no processo. Tem casas que, se aquele médium não está presente, não tem trabalho de psicofonia, porque só ele que faz o trabalho da psicofonia. Os espíritos, os guias, os mentores
só se manifestam por ele. Olha o perigo. Nós temos que estudar, passar sobre o crivo da razão, do bom senso, analisar isso aí. Por que o meio espírita hoje está... O maior problema que nós temos no meio espírita é entre os espíritas. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo ser dono da verdade, outros querendo ser, como se diz, em nome da pureza doutrinária, né? Levar o trabalho à sua moda, esquecendo Kardec, esquecendo Jesus, levar ao seu modo. Vai saber se esses nossos companheiros não estão já sendo assessorados por esses nossos amigos? Quem sabe? Como que nós vamos descobrir? Estudando, estudando Jesus, estudando Kardec, analisando as propostas do Cristo, analisando as propostas kardecianas, colocando em nosso coração a vontade de ajudar, de trabalhar, esquecer o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição. É difícil? Claro que é. Né? Mas tentar passar por cima disso tudo para sermos realmente os trabalhadores do Mestre. Poderíamos afirmar, olha só que coisa fantástica para a gente terminar. Poderíamos afirmar que os alertas acerca da fascinação seriam coisas de outra época, uma vez que hoje a prevenção de orar e vigiar já estaria incutido dentro das mentes dos médicos? Mas será que isso realmente está enraizado nas nossas mentes como verdade absoluta? Isso aqui não é da André Luiz, não, tá? Isso aqui nós colocamos do amigo espiritual que pediu para colocar. Essa perguntinha. Será? Quantos de nós ainda, médios, quando nós estamos na alavancagem da nossa faculdade mediúnica, nós cremos piamente que aquela reunião que nós estamos participando, né, das quais nós fazemos parte, da onde nós adestramos a mediunidade, aquilo está tudo errado. Tem que mudar, tem que fazer isso. Quantas vezes nós ouvimos isso na casa espírita? Ah, não, tem que mudar, tem que fazer isso, fazer aquilo, porque está recebendo informações do plano astral. Olha o perigo do elogio das bajulações. Olha só. Quantos médios, quantos de nós, médios, não abandonamos grupos mediúnicos sérios, acreditando que sozinho nós vamos desenvolver um trabalho mais útil a Jesus. Não, eu vou sair dessa casa, eu vou lá atender lá na minha casa, eu vou montar uma salinha lá, vou atender as pessoas lá, porque vai ter muito mais vantagem, muito mais facilidade, vai ser os espíritos mais sérios, porque isso aqui está uma bagunça, e papai, e ninguém aceita o que o meu guia, o que o meu mentor está dizendo. Olha o perigo da vaidade. Quantos não afirmam, e isso eu vou falar com propriedade, quantos médios, quantos corações que já passou pela nossa casa espírita que afirmam assim: o meu guia mandou dizer que não é assim que se trabalha. Nós temos que mudar esse trabalho, fazer um trabalho mais forte, mais isso, mais aquilo outro. Temos que deixar o Espírito se manifestar e fazer o que ele manda. Nós temos que pôr a pessoa para desenvolver a mente. Olha só. Olha o nosso orgulho falando mais alto. Tivemos uma experiência há pouquíssimo tempo na nossa casa espírita. Nós sofremos a casa sofreu uma investida de uns irmãos desses equivocados, né, usando determinadas mentes para incutir dentro da nossa reunião mediúnica que a nossa reunião estava errada, que aquilo não era assim que fazia, tinha que fazer de outra forma. Graças a Deus, nós ainda temos muitos médicos que estudam, muitos médicos que prestam atenção nisso aí, e começaram a se questionar, opa, tem alguma coisa que não foi assim que nós aprendemos, não foi isso que Kardec ensinou, não é isso que está no Evangelho, e aí nós fomos acordando. Graças a Deus nós conseguimos acordar e falar: não, meu irmão, ou meus irmãos, né? Não é bem por aí. Né? Quantos grupos mediúnicos sérios, meus amigos, se desfazem porque sofrem ataque desses
dessa ordem de tempos em tempos e sucumbe porque não gosta de estudar. Ou são poucos os que estudam e os poucos que estudam não conseguem, como se diz, implantar dentro da grande maioria, dentro da casa, né, um pensamento mais lógico, mais coerente, mais sensato com a doutrina. Quantos não fazem isso? Por isso que é importantíssimo, é a obrigação do estudo acerca dos pilares do Espiritismo, porque sem conhecimento não há como esclarecer e consolar, ou tampouco livrar das nossas dívidas enquanto médios, das nossas dívidas do passado. Né? Essa ferramenta mediúnica que Jesus nos otorgou. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso, como se diz, a nossa sugestão. Vamos estudar mais, principalmente os nossos queridos médios que trabalham na mediunidade dentro de uma casa espírita, na mediunidade de psicofonia, de psicografia, né? Daquela orientação que fazemos aos espíritos que se manifestam. Antigamente se falava doutrinação, mas quem somos nós para doutrinar ninguém? Se nós não conseguimos nos livrar nem dos nossos vícios ainda, não é verdade? Hoje na nossa casa nós adotamos um sistema, nós não doutrinamos, não falamos mais doutrinar, nós falamos dê um passe naquele nosso irmão, que a espiritualidade maior vai encaminhá-lo no seu lugar de direito. Vamos aliviá-lo com o nosso magnetismo. Apenas isso. Porque nós não temos. Chegamos a, por exemplo, nós não temos condições de doutrinar um espírito que nós não sabemos nem quem é. E por vezes é um conhecedor imenso das obras básicas do Evangelho, né? Mas não vamos entrar em detalhe, tá bom? Então nós temos ainda mais, parece-me que dois tópicos para a gente encerrar esse assunto mediunidade. Não encerramos o assunto, encerramos essa pequena incursão que fizemos sobre a mediunidade, porque existe muita coisa ainda a ser estudada, tá? Eu desejo a todos uma excelente noite, que Jesus abençoe o coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.